Hollywood Brown sofre uma lesão contra os Jaguars e pode perder as primeiras semanas da temporada, Juju Smith-Schuster dispensado pelos Patriots, Emmanuel Moseley sofre uma grave lesão pela terceira temporada seguida e muito mais. Seja bem-vindo ao NFL de Plantão, nosso vídeo semanal em que conferimos tudo o que aconteceu ao redor da NFL nessa semana. E já vamos começar com a notícia do Emmanuel Moseley, que nessa altura é o jogador mais azarado de toda a liga. O cornerback dos Lions sofreu um rompimento do músculo do seu peitoral durante um treinamento e está fora da temporada por tempo indeterminado. Os problemas do Moseley começaram em 2022, quando ele ainda jogava pelo San Francisco 49ers. O defensor estava tendo a melhor temporada de sua carreira. Porém, durante a quinta rodada contra o Carolina Panthers, uma grave lesão mudou completamente o seu rumo. O Moseley estava tendo uma grande atuação, com direito à primeira pick six de sua carreira. Porém, no último quarto ele acabou rompendo seu ligamento cruzado anterior do joelho ou ACL, uma lesão extremamente grave que o tirou do restante da temporada. Esse era o último ano do seu contrato, e após ficar livre no mercado no final da temporada, ele acabou assinando com o Detroit Lions, onde continuaria sua recuperação. Após perder as primeiras semanas da temporada, o Moseley foi liberado pela equipe médica para retornar para os gramados na quinta rodada, que por coincidência seria contra os Panthers. A estreia pela sua nova equipe não durou muito, e logo na segunda jogada da partida, ele rompeu seu ligamento cruzado anterior novamente, e dessa vez do seu outro joelho. Apesar do grande choque físico e emocional, o cornerback não desistiu e começou a focar no seu retorno para 2024. Nessa pré-temporada, ele já havia voltado aos treinos com a equipe e estava animado com essa nova oportunidade, mas durante um treinamento dessa semana, ele acabou rompendo o músculo do seu peitoral e agora está fora da temporada por tempo indeterminado. Essa notícia é extremamente devastadora para o defensor, mas pelo lado positivo, apesar dessa lesão também ser muito séria, ela não é tão grave quanto as anteriores, e ele ainda tem chances de retornar para a equipe no final da temporada. No melhor dos casos, ele poderá seguir um caminho parecido com o do CJ Gardner-Johnson, que sofreu a mesma lesão na segunda semana da temporada passada e conseguiu retornar para a equipe na última rodada. Continuando, agora vamos para uma movimentação no mercado que chamou muita atenção nessa semana, que foi a assinatura de contrato do wide receiver Robbie Anderson com o San Francisco 49ers. O veterano não teve números muito encorajadores nas últimas temporadas e acabou passando despercebido, mas o grande motivo para tanta atenção gerada por essa contratação é o atual momento em que os 49ers se encontram. Há meses, o time está tentando negociar uma renovação de contrato com o wide receiver Brandon Aiyuk, mas até agora, ambas as partes não conseguiram chegar em um acordo e o futuro do recebedor continua incerto. Nessa semana, mais uma vez fomos bombardeados com diversos rumores envolvendo a negociação, incluindo o nome de diversas equipes que estariam interessadas em adquirir o Aiyuk em uma troca. Porém, a cada dia recebemos uma informação diferente que deixa tudo ainda mais confuso e complexo, e até mesmo o próprio jogador já reclamou disso em suas redes sociais. E entre os acontecimentos que geraram ainda mais repercussão para o tema está a contratação do Anderson, pois muitos torcedores acreditaram que isso poderia indicar que os 49ers estão se preparando cada vez mais para a saída do seu principal recebedor. E mesmo que esse seja o caso, toda essa reação continua exagerada, pois não vai ser o Robbie Anderson que salvará a equipe. Nas duas últimas temporadas, o veterano teve apenas 11 recepções e um pouco mais de 200 jardas. E sobre o Brandon Aiyuk, só teremos informações sólidas sobre a sua negociação quando ele estiver com o contrato assinado em mãos, seja dos 49ers ou de outra equipe. Agora vamos para a principal notícia da semana, que é a lesão sofrida pelo wide receiver dos Chiefs, Hollywood Brown. Durante sua estreia contra o Jacksonville Jaguars, o recebedor acabou deslocando a articulação esternoclavicular do seu ombro e precisou ser levado para o hospital. O incidente ocorreu na primeira jogada da partida, quando Brown recebeu um passe do Mahomes e durante o tackle acabou caindo sobre o seu ombro. Felizmente, ele não precisou passar por uma cirurgia e foi liberado no dia seguinte. O time de Kansas City já teve uma experiência muito parecida em 2019, quando Tyreek Hill sofreu a mesma lesão no primeiro jogo da temporada contra os Jaguars. Nesse caso, o wide receiver perdeu 4 partidas e só pôde retornar na semana 6, o que significa que, se tudo der certo, o Brown tem a chance de não perder nenhum jogo da temporada regular e poderá disputar a partida da primeira semana contra o Baltimore Ravens. Essa lesão deixou a equipe inteira muito preocupada
temporada, pois o Marquise Brown era um reforço muito importante para o grupo de recebedores, que deixou a desejar na temporada passada. Durante a sua ausência, o time de Kansas City contará com Rashee Rice e o calouro escolhido na primeira rodada Xavier Worthy como seus principais wide receivers. Sobre o Rice, ainda existe a preocupação com uma possível suspensão devido a um acidente de carro causado por ele durante um racha, mas até agora a liga não se movimentou e nenhuma punição foi aplicada. Outro wide receiver que se lesionou nessa semana e que também poderá desfalcar a sua equipe no começo da temporada é o Josh Downs dos Colts. O recebedor sofreu uma torção no tornozelo durante um tackle no treinamento e precisou ser levado ao vestiário com um carrinho. Mais tarde, ele passou por uma ressonância magnética para descobrir a gravidade da lesão, e de acordo com relatórios, ele ficará fora dos gramados de 4 a 6 semanas. Ou seja, além de perder o restante do training camp, ele poderá ficar de fora das primeiras rodadas. O Downs será um grande desfalque para a equipe de Indianápolis caso isso aconteça. Em sua temporada de calouro, ele teve um total de 68 recepções, mais de 700 jardas e foi o segundo recebedor principal da equipe. E enquanto ele se recupera, os Colts contarão com Alec Pierce e com Adonai Mitchell, que foi escolhido na segunda rodada desse último draft, para assumir o seu cargo. Outra grande notícia dessa semana que também chamou muita atenção do público foi o corte realizado pelos Patriots do wide receiver Juju Smith-Schuster. O veterano não estava tendo um desempenho nem um pouco animador durante o training camp, e devido a isso ele foi perdendo cada vez mais espaço no elenco. Apesar desses fatores, o fato dele ter sido oficialmente dispensado chamou muita atenção ao redor da liga, principalmente pelo seu nome. Algumas temporadas atrás, o Juju Smith-Schuster era um dos jogadores favoritos do público e tinha um futuro altamente promissor. Em 2018, quando ele ainda jogava pelos Steelers, ele teve um total de 111 recepções, mais de 1.400 jardas e 7 touchdowns. E tudo isso com apenas 22 anos. Devido a essa temporada, muitos acreditavam que ele seria um dos melhores wide receivers da liga nos próximos anos. Porém, seu desempenho caiu drasticamente nas temporadas seguintes. E somando isso a diversas lesões, o rumo de sua carreira mudou completamente. Na última off-season, o Juju estava vindo de uma boa temporada, onde inclusive foi campeão do Super Bowl com os Chiefs. E após ficar livre no mercado, ele assinou um contrato de 3 temporadas e 25 milhões de dólares com os Patriots. Durante a temporada regular, o seu desempenho, assim como de todo o ataque de New England, foi decepcionante. E para piorar, mais uma vez ele teve dificuldades em se manter em campo devido a lesões. Como resultado, ele fechou o ano com menos de 30 recepções e apenas 260 jardas. E somando esses números ao seu desempenho no training camp, dá para entender a decisão dos Patriots. E quando perguntado sobre os motivos do corte, o head coach do time, Gerald Mayo, deu a seguinte explicação: essa foi uma decisão entre o Elliott Wolf e eu. Realmente para dar aos caras mais jovens uma oportunidade para ir lá e terem mais repetições e poderem mostrar o que eles podem fazer. Agora, o wide receiver de 27 anos está livre no mercado e terá que começar a busca por um novo time. E por falar em encontrar uma nova equipe, nessa semana o safety Tashaun Gibson assinou um contrato com Jacksonville Jaguars. O veterano já havia sido alvo das manchetes algumas semanas atrás, devido a uma suspensão de 6 jogos recebida pela NFL por uma violação das políticas da liga sobre o uso de substâncias para ganho de performance. O Gibson jogou a última temporada pelos 49ers, onde teve um total de 60 tackles e uma interceptação, e estava livre no mercado desde então, até que nessa semana ele fechou um contrato de uma temporada com os Jaguars. O safety já é um rosto muito conhecido em Jacksonville, onde jogou de 2016 até 2018, e agora retornará para sua antiga equipe. O Gibson assinou um contrato muito mais cedo do que eu esperava, levando em consideração os fatores da suspensão e da sua idade, mas para os Jaguars nada disso foi um problema. O veterano poderá participar do restante das atividades da pré-temporada, incluindo os jogos, mas depois disso só poderá retornar para o elenco na semana 7. Nessa semana também tivemos uma movimentação interessante envolvendo jogadores da secundária, que foi a troca realizada entre o Dallas Cowboys e o Minnesota Vikings. Os Cowboys mandaram cornerback Nahshon Wright para os Vikings e em troca receberam cornerback Andrew Booth Jr. Ambos os jogadores tiveram baixo envolvimento na defesa na temporada passada, e essa negociação dá a eles a oportunidade de recomeçar. O Andrew Booth Jr. foi escolhido pelos
pelos Vikings na segunda rodada do draft de 2022. Porém, ele recebeu poucas oportunidades durante sua passagem pela equipe. Em sua temporada de calouro, ele foi limitado a apenas 6 jogos devido a uma lesão, mas no ano passado ele estava saudável e não perdeu nenhuma partida. Apesar disso, ele recebeu uma baixa quantidade de snaps e jogou tanto na defesa quanto no Special Teams. Enquanto isso, a situação do Wright também era muito parecida. Escolhido na terceira rodada do draft de 2021, o cornerback teve um maior envolvimento na defesa comparado ao Booth Jr., porém nada muito significante. O Wright era usado mais como um jogador de rotação e acabou perdendo ainda mais espaço após a chegada e a evolução do DaRon Bland. Mas agora, os dois jogadores terão a oportunidade de reviver as suas carreiras com um sistema de defesa novo, uma nova comissão técnica e até uma cidade nova. Falando em troca, nessa semana também tivemos mais um episódio da novela entre o New York Jets e o Haason Reddick, que pegou a liga inteira de surpresa. Após alguns relatórios que apontavam que a negociação entre o defensor e o time de Nova York estava caminhando para um desfecho positivo, nessa semana o Reddick pediu para ser trocado para uma nova equipe, e a situação fica ainda mais bizarra quando consideramos que ele nem sequer pisou em campo ainda pelos Jets. Adquirido nessa off-season através de uma troca com os Eagles que custou aos Jets uma escolha condicional de terceira rodada, o defensive end passou pelo exame físico, deu entrevistas e até falou bem da organização, mas quando os treinos da pré-temporada começaram, ele decidiu não se apresentar até conseguir um novo contrato. Antes de trocarem pelo defensor, o time de Nova York já havia sido informado que eles teriam que lidar com seu contrato, e eles tentaram fechar uma renovação logo após a sua chegada. Porém, a oferta foi recusada. Apesar disso, os Jets planejavam retomar as negociações mais pra frente, e ficaram surpresos com a sua ausência nos treinamentos e devem ter ficado mais surpresos ainda nessa semana. Em suas redes sociais, os Jets postaram a seguinte declaração do General Manager Joe Douglas: "Nós informamos o Haason que não o trocaremos, que ele deve estar aqui com seus companheiros e que ele continuará sendo multado pelo CBA, que é o acordo trabalhista da NFL, se ele não se apresentar. Desde as discussões da troca em março, nós temos sido claros, diretos e consistentes com a nossa posição. Nosso foco permanecerá com os caras que temos aqui, enquanto nos preparamos para a temporada regular." Nessa altura, o Reddick já acumulou mais de $1 milhão em multas, sem contar com a perda de diversos bônus que ele já poderia ter recebido, como por exemplo, de treinamento. Desde 2022, o Haason Reddick é o quarto jogador com mais sacks aplicados da NFL, empatado com Daniel Hunter e com Maxx Crosby. Porém, seu poder de negociação é muito inferior ao dos Jets, e a menos que ele aceite diminuir o valor que está pedindo, ele continuará com um grande problema em mãos e a sua carreira poderá ser fortemente impactada. Ao contrário do Reddick, nessa semana o linebacker do Saints, Pete Werner, conseguiu chegar em um acordo com a sua equipe e assinou uma renovação de contrato por mais 3 temporadas. O contrato tem um valor total de $25 milhões, incluindo 17,5 milhões que são garantidos, e com isso, os Saints garantem uma peça importante para sua defesa até 2027. Escolhido na segunda rodada do draft de 2021, o linebacker de 25 anos é um jogador extremamente consistente, capaz de criar grandes jogadas, e embora ele receba pouca atenção da mídia, ele merecia muito mais reconhecimento. Na última temporada, Werner teve um total de 93 tackles, que é a maior marca de sua carreira, e 2 fumbles recuperados, e após a sua renovação, o head coach do time, Dennis Allen, fez a seguinte declaração sobre ele: "O Pete é um cara que será uma peça fundamental para a nossa defesa conforme avançamos", e concluiu elogiando o defensor e dizendo que é muito bom poder garantir um jogador igual a ele para o futuro. O Werner está chegando para sua 4ª temporada, e seu grande objetivo será continuar evoluindo e contribuindo com a defesa, e nessa temporada ele provavelmente terá que dividir uma maior parte dos seus snaps devido ao grupo carregado de linebackers do Saints, que incluem o Demario Davis, que é um dos principais defensores da equipe, e o recém-contratado Willie Gay. Outra renovação muito importante dessa semana é a do kicker Harrison Butker do Kansas City Chiefs. Com uma duração de 4 temporadas, o acordo tem um valor total de $25,6 milhões, dos quais 17,7 milhões são garantidos. Com isso, Butker se tornou o kicker mais bem pago da NFL, e após fechar o contrato, ele fez a seguinte declaração: "Não há nenhum lugar em que eu preferiria estar do que com os Chiefs, animado em finalizar uma extensão de 4 anos.
O Butker tem a segunda melhor taxa de precisão em field goals da história, com 89,1% de aproveitamento, ficando atrás apenas do Justin Tucker, que tem uma média de 90,2%. Em sua última temporada, ele marcou 33 de 35 field goals tentados, e em chutes para mais de 50 jardas, ele teve um aproveitamento de 100%. Além disso, ele mais uma vez foi um jogador extremamente decisivo e apareceu nos momentos importantes quando os Chiefs mais precisaram. E o grande destaque foi a sua atuação no Super Bowl, onde ele acertou todos os 4 field goals, quebrou o recorde de field goal mais longo da história do Super Bowl e ainda mandou o jogo para a prorrogação, faltando apenas 3 segundos para o final da partida. Continuando com mais movimentações do mercado, agora vamos falar sobre a mais nova contratação do Seahawks, que é o center Connor Williams. O contrato do jogador é de uma temporada e tem um valor total de 6 milhões de dólares. E com isso, o time de Seattle adiciona um reforço importante para sua linha ofensiva, que era uma das grandes preocupações da equipe. O center sofreu um rompimento do seu ligamento cruzado anterior do joelho em dezembro e ainda está no processo de recuperação. Porém, os Seahawks estão otimistas e acreditam que ele poderá estar pronto para a primeira partida da temporada. Quando perguntado se Williams jogaria na semana 1, o head coach do time Mike McDonald garantiu que esse é o objetivo, e também disse que a meta da equipe é que ele volte a treinar normalmente daqui 1 ou 2 semanas, caso ele seja liberado. Ao longo de sua carreira, Williams já jogou em praticamente todas as posições da linha ofensiva, mas nas últimas temporadas ele atuou como center e teve grandes desempenhos, e essa será a posição em que ele jogará pelos Seahawks. Após a sua chegada, o time de Seattle imediatamente trocou o center reserva Nick Harris para os Browns, e dessa maneira abriram uma vaga no elenco e salvaram dinheiro no teto salarial. Enquanto alguns jogadores assinavam contratos com novas equipes, nessa semana também tivemos jogadores importantes se aposentando, e o nome que mais chamou a atenção foi o do quarterback Nick Foles. O jogador postou um vídeo em suas redes sociais anunciando a decisão, porém ele só irá se aposentar oficialmente em 16 de setembro, na segunda partida da temporada do Philadelphia Eagles. O quarterback de 35 anos será homenageado pela equipe e se aposentará como um Eagle. Sem dúvida, será um momento muito especial para o jogador, que fez a seguinte declaração sobre o tema: Filadélfia é uma cidade que eu realmente amo, e foi uma honra vestir a camisa dos Eagles. Obrigado, Filadélfia, por me abraçar e me fazer parte da sua família para sempre. Seu amor e apoio significaram o mundo para mim. Fly, Eagles, fly. O Nick Foles tem uma das histórias mais impressionantes da NFL, e a sua temporada de 2017 nunca será esquecida. Foles, que na época era o quarterback reserva dos Eagles, assumiu a titularidade da equipe após uma lesão do Carson Wentz, e o que viria a seguir ninguém jamais imaginaria. O Foles liderou a equipe na pós-temporada e foi fundamental para a conquista do primeiro Super Bowl da franquia. Na grande final, ele teve mais de 370 jardas aéreas, 3 touchdowns e um passer rating de 106.1. Além de tudo isso, ele foi o MVP da partida e protagonizou uma das maiores jogadas da história da NFL, que ficou conhecida como Philly Special ou Philly Philly, em que ele recebeu um passe para touchdown do tight end Trey Burton em uma quarta descida. O Foles também conta com uma seleção para o Pro Bowl e diversos recordes interessantes, incluindo o de maior número de passes para touchdown em uma única partida, com 7 no total, empatado com mais 7 jogadores. E em homenagem à conquista do Super Bowl, ele ganhou uma estátua juntamente com o head coach Doug Peterson na parte de fora do estádio dos Eagles. Falando em atuações inesperadas, o Baker Mayfield pegou todos de surpresa na temporada passada e conseguiu provar que ainda tem aquilo que é preciso para ser um quarterback titular na NFL. E para descobrir como ele conseguiu salvar a sua carreira em 2023, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.